Oi pessoal, eu sou a Duari, eu sou artista plástica, arte terapeuta. Eu tô aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre processo criativo e os workshops em arte e meditação, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo há mais de 20 anos e que é fruto da minha própria experiência, dos anos em que eu vivi na Índia, dos estudos que eu realizei. A criatividade, ela é um processo que se inicia na percepção, mas ela vai muito além da percepção. Ela envolve a imaginação, a associação, o poder cognitivo, enfim, o conhecimento da linguagem visual, dos seus elementos, de uma forma que você possa expressar. Ela não serve apenas para os processos artísticos de meios de expressão artísticas, mas ela está aplicada em praticamente tudo que a gente faz na vida, né? Por exemplo, se eu perguntar para alguém, me descreve a sua relação com a sua mãe, com o seu filho, com o seu chefe, a pessoa provavelmente vai dizer, olha, fulano era mais aberto, era mais fechado, nós tínhamos uma relação mais próxima, agora nós estamos mais distantes. Enfim, são todas figuras de linguagem de espaço que a gente experimentou em algum momento da nossa própria vivência, do desenvolvimento de quando nós éramos crianças e que nós vivenciamos nesse corpo material e absorvemos isso e significamos isso com a nossa própria experiência e a gente passa então a usar isso nos nossos processos criativos. Por que as crianças são tão criativas e por que a gente perdeu um pouco dessa, enfim, dessa facilidade, desse prazer, dessa coisa mais fluida, né? Primeiro porque as crianças, elas têm uma qualidade de estar sempre no momento presente, elas estão muito mais ligadas no processo que está acontecendo e muito menos no resultado que elas vão alcançar com isso, né? Todos nós já passamos por esses processos e essa experiência do brincar e do ser criativo quando nós éramos crianças. E à medida que o nosso processo de socialização foi acontecendo, principalmente o nosso processo de educação foi acontecendo, aonde aos 7 anos de idade você praticamente para de exercitar o seu lado criativo, para de exercitar a observação e passa então a usar muito mais a lógica, a matemática, a linguagem, você para de evoluir nesse sistema e desenvolver esses recursos que você tem para expressar essa forma criativa e você entra muito mais numa forma de pensar que é uma coisa mais mecanicista, que deriva muito mais desse olhar da ciência que a gente incorporou na nossa civilização. E aí, com isso, vem uma série de bloqueios, vem uma série de vozes críticas, de julgamentos que vão tolhendo a nossa capacidade criativa, não só para os processos artísticos, mas para tudo que acontece na nossa vida, né? Então, o objetivo desse trabalho é reconectar com esse espaço de criação que todo mundo tem, desde a infância, né, e que de alguma forma a gente parou de explorar em algum momento, e reaprender esse processo, como é que ele é para você, como é que é o seu mecanismo de estímulo, como é que é o seu mecanismo de bloqueio, quais são as vozes críticas, quais são os ambientes que te favorecem ter essa criatividade, como que essa criatividade se desenvolve, né? Ela trabalha dentro da dialética da própria vida, da dinâmica das polaridades, da tensão que existe entre o positivo e o negativo, ação e reação, preto e branco, seco e molhado, enfim, masculino e feminino, dos processos da própria vida. E principalmente entre os vales e os picos, né? A gente vê hoje muito nas empresas e nos processos aí da vida que a gente quer que as pessoas sejam criativas o tempo todo. Isso não existe. Quer dizer, todo processo criativo, ele é antecedido, normalmente, se ele é vital, se ele tem vitalidade, ele é precedido por 3 qualidades. Normalmente ele acontece no escuro, no silêncio e no úmido, que são 3 características que geram a vida, né? A semente embaixo da terra, a criança dentro do útero e também o nosso próprio processo criativo mental, quer dizer, a gente recolhe para depois expandir, né?
Então a gente vai atravessando, reconectando com esses espaços e reexperimentando essas vivências, de cada um dentro da sua própria limitação e do seu próprio passo, do seu próprio ritmo, né? E aí finalmente a gente chega num estágio aonde a gente aprende a lidar, reaprende a lidar com isso, e aí vai buscar essa expressão que é a nossa expressão original. Como que eu crio? Como é o meu processo criativo? Qual é o resultado do meu processo criativo se eu não tiver sendo orientada por esses julgamentos, pelo resultado final, se eu tiver entendido que eu vou ter que passar por um momento de recolhimento, de não criação, do feio, do retraído, para depois ter essa expansão, esse colorido, e como é que é essa minha face, como é que eu sou embaixo dessas várias máscaras, ou é um pouco como uma cebola, né? A gente vai descascando essa cebola e tem várias camadas. Como é que é essa face original? Como é que é essa forma de expressão que é minha, é única, é essencial, tem pertinência e está nesse momento. Então é esse trabalho que a gente faz e ele está sustentado em 2 pilares fortes, que é a experiência na expressão artística, o lúdico, a brincadeira, o movimento corporal e a meditação, que é o que traz essa qualidade de silêncio e de integração com esse todo, com isso que tudo permeia e que é a fonte da onde todas essas coisas vêm. Bom, se vocês quiserem saber um pouco mais, dá uma olhadinha no site, é www.duari.com.br, entra lá em Arte e Meditação e entre em contato comigo, eu vou ficar muito feliz em compartilhar isso com vocês, é um caminho muito gostoso, de muitas descobertas e gostaria muito de estar junto com vocês nisso. Obrigada!